Conversando com o Simval, o Júnior, perguntei para ele, Simval, tem alguma coisa que você gostaria que eu abordasse? Ele comentou um pouquinho sobre o que vinha sendo abordado ao longo do mês. Ele falou sobre metas, propósitos, desafios, 2025 como um novo ano. Um novo ano no qual nós entramos planejando, no qual nós entramos nos preparando, e talvez, depois de algumas semanas, você esteja como eu. Final de janeiro já parece dezembro, com a língua de fora. Talvez não, talvez você esteja falando assim, vem em mim 2025, estou preparado e animado ainda para te encarar. E talvez você esteja ainda receoso do que te aguarda para esse ano. Eu queria falar com você que está nesse terceiro grupo, que talvez esteja receoso daquilo que te aguarda nesse ano de 2025. E para você que não se considera nesse grupo, eu queria te convidar a talvez estar um pouquinho. Será que estamos prontos para aquilo que Deus preparou para nós nesse ano? Será que estamos prontos para as metas que nós mesmos traçamos junto ao Pai? Será que nós estamos prontos para os propósitos que temos como comunidade, como igreja? Será que estamos prontos para vivenciar aquilo que Ele preparou? E depois de um conjunto de recados como o que a gente viu nesse culto aqui, na minha experiência de igreja, é bastante comum ouvir, às vezes, até mesmo de líderes de ministério: eu não sei se eu estou pronto para viver esse tipo de desafio. Uns dizendo assim: eu sou muito inexperiente. Outros, talvez, dizendo da seguinte maneira: pastor, mas olha só, você foi chamado, eu sou um pecador, não dou conta, não sou que nem você. Outros ainda dizendo: pastor, olha só, essa história de desafio, de planejamento, 2025, você sabe quantas vezes eu ouvi isso na vida? Quantas vezes eu cheguei no mês de janeiro e começou a se falar o que vai ser esse ano? Quantas vezes eu fui num culto da virada e alguém começou a dizer sobre propósitos para o ano, que a gente vai fazer e o que vai ser. Chega em março, pastor, ninguém mais está cumprindo esses propósitos, não. A começar em mim, pastor. Tem muitos motivos para a gente achar que a gente não está pronto. E eu queria ser o primeiro a admitir aqui, diante da pergunta: você está pronto para aquilo que Deus preparou para 2025? A minha resposta é: olha, eu nem tenho tanta clareza sobre aquilo que Deus preparou para 2025. Sei de algumas coisas, mas eu nem tenho tanta clareza assim. Que dirá estar pronto? Que dirá estar preparado? Em 2023, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava chegando na metade do ano, na plena convicção. Falei até para minha esposa, a gente estava comemorando os aniversários aqui, né? Ontem eu fiz 11 anos de casado. É uma bênção. A oração pelos agradecimentos aqui, eu estava lá fazendo a minha, porque Deus me entregou uma esposa extraordinária. E aí eu virei para a Bruna e falei assim: Bruna, olha, esse ano eu acho que a gente acertou, cara. Fizemos esse plano, demos bola dentro. Nos preparamos para isso aqui, aconteceu legal. Tomamos a decisão de mudar de ministério. Foi o ano que eu iniciei o meu trabalho lá na comunidade da Vila. Antes disso eu estava em outra igreja. E quantas bênçãos aconteceram. Isso mais ou menos no meio de 23.
Do meio de 23 até o final do ano, a minha concunhada, esposa do irmão da Bruna, que vinha lutando contra um câncer que tinha melhorado bastante, parecia que tinha resolvido a situação, enfrentou um novo tumor, e esse avassalador. Na verdade, ela enfrentou uma avalanche de tumores. Até o mês de novembro. Porque no final de novembro, início de dezembro, eu estava fazendo o culto fúnebre da minha concunhada. Pessoa jovem, deixando 2 filhos para cuidar e que hoje a gente ajuda a cuidar. E deixando o meu cunhado sozinho, jovem também. Se eu dissesse para você que não, fique tranquilo, fique em paz, porque 2025 vai ser o ano da sua vida. Deus te preparou para tudo que vai acontecer. E você me perguntasse assim, Vitor, em janeiro de 2023, Deus te preparou para fazer o culto fúnebre da sua concunhada? Se eu dissesse que sim, quem de nós iria acreditar? Quão genuíno seria o meu testemunho? E que legitimidade eu teria para expor a palavra de Deus diante de vocês? O que acontece é que nós, como evangélicos, frequentemente somos tentados, nem sempre caímos nessa tentação, mas frequentemente somos tentados a acreditar em testemunhos absolutamente fantasiosos que constroem esses testemunhos, heróis espirituais gigantescos diante de nós, que fazem com que sempre que olhemos para eles, seja no Instagram, seja num púlpito, dando o seu testemunho, a gente diga, bah, eu não estou preparado. Esse é um gigante espiritual, eu não. Eu jamais vou ter, não sei se você já ouviu essa expressão, o nível espiritual de fulano. E a verdade nua e crua dessa vida, nesse mundo extraordinário, criado por Deus, mas corrompido pelo pecado, a verdade é que nós não estamos, nem estaremos prontos para tudo que acontece. Talvez nem mesmo para o próximo temporal da cidade de São Paulo. Isso é verdadeiro, isso é genuíno, mas lidar com isso é perigoso. Porque lidar com essa realidade, e nós vamos já adentrar no texto bíblico, mas lidar com essa realidade significa arriscar o fato de que no meio disso talvez tenhamos algum tipo de crise de fé. Então, no lugar de ter qualquer espaço para dúvida, no lugar de ter qualquer espaço para uma tristeza maior, no lugar de ter qualquer espaço que dê chance a uma crise interna minha com Deus, muitas vezes, o que nós preferimos? Deixa eu entrar nesse mundo fantasioso aqui, porque aqui, pelo menos na superfície, parece um pouquinho mais seguro. Admitir que nós não estamos prontos é admitir que existe sim um mundo tenebroso lá fora. E é reconhecer a necessidade absoluta de que ao encontrarmos o texto bíblico, ao encontrarmos o nosso Consolador, o Espírito Santo que Jesus deixou conosco, ao vermos a figura de Jesus, encontraremos a esperança que precisamos para atravessar os momentos para os quais nem mesmo estamos preparados. Então o convite é para esse salto realista na direção de um Deus que nos acolhe, mesmo nesse mundo extremamente complicado e cheio de dificuldades. E para isso eu queria abrir o texto com você. Se você puder me acompanhar na leitura, nós leremos o Evangelho de Mateus no capítulo 28. Você muito provavelmente conhece essa passagem.
E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque quando a gente conhece a passagem, geralmente a gente abaixa as nossas defesas. Quando a gente já conhece a passagem, geralmente a gente diz: não, isso aqui eu já estou tranquilo. Não, eu queria te convidar a olhar para essa passagem com uma atenção dobrada e redobrada agora. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo de número 16. Gente, Evangelho de Mateus 28, 16, se você tiver com a Bíblia impressa como a minha, virou a página, vira Marcos. Se você tiver com a sua Bíblia digital, passou um pouquinho o dedo, vira Marcos. Em outras palavras, está acabando a parada. E então, o que nós temos são os discípulos e Jesus, nos seus momentos finais, nos seus momentos derradeiros. Se alguém poderia estar pronto para desafios, se alguém estava treinado para desafios, se alguém tinha aprendido do melhor tudo o que era possível, caminhado 3 anos com o próprio Deus encarnado, os ensinando, se alguém estava pronto, eram esses caras aqui. E presta atenção no que diz o texto. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. 11 discípulos, porque Judas agora não faz mais parte dos 12 mais próximos. Estamos no final. E eles vão para o monte que tinha sido indicado por Jesus. Em outras palavras, eles encontram com Jesus. Estamos no final, Judas já não está mais lá. Eles encontram com Jesus ressurreto. Presta atenção, encontrar com Jesus ressurreto aqui significa o seguinte: eles já viram todos os milagres que poderiam ter sido feitos. Eles já viram Jesus andar sobre as águas, eles já viram Jesus acalmar as tempestades, eles já viram a multiplicação de pães e peixes, eles já viram a crucificação de Jesus. Eles passaram pelo desespero daquela sexta-feira tenebrosa. Então, viram novamente Jesus ressurreto, venceu a morte. Tudo que eles poderiam ter visto nessa etapa já foi visto. E aí, Jesus diz o seguinte, já ressurreto para eles, diante deles, diante dos olhinhos deles. Jesus diz: vão para aquele monte que a gente vai se encontrar ali, e ele se retira, e depois eles vão àquele monte. E acontece algo absolutamente pouco usual no Evangelho de Mateus. Os discípulos fazem o que Jesus mandou. No Evangelho de Mateus isso é raro. Os discípulos fazem o que Jesus mandou, então eles foram para o monte que Jesus tinha ordenado, tinha indicado. Eles vão. E olha o que acontece no versículo seguinte. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. E se o seu coração é como o meu, deveria surgir nesse momento uma pergunta avassaladora dentro de você. Como é possível que esses homens tenham duvidado nessas circunstâncias? Todos os milagres eles já viram. A multiplicação de pães e peixes, o andar sobre as águas, as curas e milagres, a ressurreição de Lázaro, ordenar a tempestade que se acalmasse, a própria morte e a ressurreição. Eles falam com Jesus ressurreto, e então Jesus ressurreto aparece novamente diante deles, onde ele mesmo tinha dito que ia aparecer. Esses caras duvidam. Não eram esses os que estavam mais prontos? Porque passou disso, passou esse episódio, acabou. A partir de agora, virou a página, tudo bem, virou a página, tem Marcos, começa tudo de novo, mas na vida e na história deles, não tem tudo de novo, não rebobina a fita, eles vivem tudo outra vez. A partir desse texto, depois desse texto, segundo Mateus, são vocês os discípulos e vamos começar a vida da igreja. Não tem mais tempo de preparo. Não tem mais discipulado. Não tem mais parábola para ser contada. Não tem mais sermão do monte para escutar.
E se o coração de vocês é tão maldoso quanto o meu é, talvez você esteja se perguntando, tá, Mateus, mas diz para mim, quem que adorou e quem que duvidou? Mais maldoso ainda do que o meu, vai. Os mais maldosos vão dizer, provavelmente Mateus também duvidou, e aí ele quis limpar a barra dele e não disse quem é quem. Ou quem sabe, Mateus estava limpando a barra de Pedro. Pô, Pedro, negando a quarta vez, cara. Ou quem sabe Mateus estivesse limpando a barra de Tomé. Amigo, tu já tocou nas feridas e está duvidando de novo. Ou talvez então, Mateus estivesse passando um pano para Natanael. Desde o começo eu falei, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E alguns talvez digam o seguinte, olha, esses 4 ou 5 foram os que adoraram. Os que duvidaram foram os outros, só para a gente poder dizer, todos os discípulos têm a ficha suja no cartório. A gente não sabe. Quando chegar a Nova Jerusalém, a gente pergunta, Mateus, vem cá que eu tenho uma pergunta séria para te fazer. A gente não sabe. Mas o que eu queria te dizer nessa noite é o seguinte, a nossa fé, ela não é construída sobre os ombros e os lombos de gigantes espirituais que aparecem para nós usando roupas ungidas e testemunhos extraordinários, impossíveis de serem vividos por qualquer ser humano comum. Se os discípulos de Jesus, se os apóstolos, se eles passaram por esse tipo de crise, quem sou eu para dizer que eu também não posso passar? Quem sou eu para dizer que eu estou pronto? E que essa noite, meu irmão, minha irmã, possa ser um marco na sua vida espiritual, em que a constatação da realidade humana de que a nossa fé é fraca e passa por crises, não nos permita viver na mediocridade espiritual, porque essa é a outra tentação. Ora, já que não há gigantes espirituais, já que Paulo está certo em dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, então, se até os apóstolos têm uma crise como essa, eu vou viver aqui a minha vidinha e está tudo muito bem. Porque se existe uma tentação, veja, e eu quero ser muito claro em relação a esse tipo de tentação, eu não estou aqui fazendo uma crítica ou um ataque a teologias que querem nos levar a uma espiritualidade séria. A uma espiritualidade que mira alto. Não é esse o ponto. E eu também não quero aqui criticar a igreja do vizinho. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de eventos como, por exemplo, uma história de um familiar meu muito próximo, que todos os dias, na verdade todas as noites, ao dormir, chorava e chorava por horas, porque Deus não tinha lhe entregue o dom das línguas estranhas. É disso que eu estou falando. Eu não sei qual é a tua posição sobre línguas, e para mim não é esse o debate. Não é essa a questão. O que eu estou querendo dizer é, às vezes acreditamos em gigantes espirituais que não existem. Às vezes o nosso realismo nos leva a uma vida de mediocridade espiritual. O que Jesus vai fazer a partir de agora nesse texto é para desafiar as duas realidades. Presta atenção em como Jesus responde a essa crise de fé.
Presta atenção na resposta que Jesus dá a essa crise de fé, porque isso é a chave para que a gente, não estando preparado, não estando pronto, reconhecendo que não somos gigantes espirituais, possamos viver além da mediocridade, atendendo às metas, atendendo aos propósitos, cumprindo as expectativas, vivendo em santidade, cumprindo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Presta atenção na resposta que Jesus dará. Jesus então diz o seguinte, olha só o que ele faz. Jesus se aproximou deles e disse, e nessa hora, se você está lendo Mateus na sequência, o seu coração começa a bater um pouco mais rápido, e talvez você fique um pouco nervoso, com dó desses discípulos, por quê? Vão tomar bronca outra vez. Homens de pequena fé. Como que pode? Então Jesus diz o seguinte, olha só. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Em outras palavras, para você que é brasileiro, sabe qual é o nome disso? Isso aqui é uma carteirada. É Jesus se aproximando deles e dizendo assim, vocês sabem com quem vocês estão falando? Vocês sabem quem sou eu? Acorda, presta atenção um pouquinho. Então, quando você acha que ele vai intensificar a bronca, intensificar o juízo, ele diz o seguinte, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, falando-os, ou melhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ensinei. E lembrem-se disso, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que isso significa? Que a grande comissão não foi dada no momento de vitória dos discípulos. A grande comissão para fazer discípulos de todas as nações, gente como eu, gente como você, gente nascida em São Bernardo, batateiro, igual nós somos, que não tem nada a ver com o antigo Israel. Gente brasileira como eu e você, que é tudo quanto é etnia misturada. A grande comissão de chegar o evangelho a gente como nós foi dada a discípulos no seu momento de crise de fé e não no seu momento de vitória. A grande comissão é um ato gracioso da parte de Cristo Jesus. É uma dádiva de Jesus para resolver crises de fé como a minha e como a sua, como a desses discípulos. Quer resolver crise de fé? Volta para a grande comissão. Quer sair da mediocridade? Volta para a grande comissão. Quer ter uma vida espiritual realista? Volta para a grande comissão. Eu não sei quais de vocês aqui cresceram numa cultura eminentemente evangélica, em que grande comissão era uma coisa do mês de agosto. Ah, é um mês de missões, afinal de contas. E para que o mês de missões servia na minha juventude? Bom, para sustentar os missionários. Eu vi que entre vocês aqui, fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Olhei para um painel ali, construindo escolas na Índia. Super bacana. E o mês de agosto, ele servia para essa conscientização da igreja. Olha, temos missionários, precisamos sustentá-los. O evangelho precisa se expandir, precisa ir mais adiante. Vamos falar disso. E aí a gente trazia o missionário para vir aqui, contar um testemunho. Às vezes ele contava um testemunho muito legal, às vezes ele contava um negócio super triste, e às vezes ele falava coisas tão terríveis que qualquer um que tivesse mais ou menos um chamadinho já falava, nunca que eu vou para um negócio desse. Grande comissão era coisa do mês de agosto, do mês missionário da igreja. É assim em muitas assembleias de Deus. E aí, como a assembleia ela tem essa capilaridade gigantesca, ela acaba influenciando outras igrejas também.
problema nenhum com isso. Eu acho extraordinário que a gente tenha um mês de levantar a nossa percepção para entender que temos que fazer missões, sim. Entretanto, quantos de nós já saímos de cultos assim, dizendo que porcaria de crente que eu sou? Crente mesmo é aquele cara ali. Quantos de nós já não saímos de cultos assim, dizendo, igual aquele cara não dá para ser. E a gente começa a achar que a grande comissão foi dada para esses missionários iluminados, que não são tão iluminados assim. Deixa eu contar uma história para vocês, história verídica, real. Estava num congresso de missionários no ano passado, gente do mundo inteiro. E, cara, gente do mundo inteiro, de tudo quanto é denominação, é rapidinho para o pessoal começar a discutir. Porque vem de lugares diferentes do mundo, tem culturas diferentes, porque são de denominações diferentes, então a tradição teológica é diferente. Então, você tem o quê? Tensões. Normal. Até que tem uma noite, que é a noite da igreja perseguida. Chega na noite da igreja perseguida, vem um irmão lá, uma irmã, contar as coisas que eles passam, e a gente que estava nas mesas discutindo, em tensão um com o outro, tudo chora, se abraça, porque diz assim, tá vendo, estamos brigando à toa, olha só o pessoal que é perseguido, eles sim que são crente, estamos brigando por coisa menor, temos que orar por quem é perseguido. E é verdade, não é mentira não. Saímos do congresso, a gente sai do congresso e encontra na rua com uma missionária brasileira em país árabe, de perseguição. E ela está conversando com um dos caras que deu testemunho em árabe. Então, o cara perseguido e a missionária brasileira conversando em árabe, fora do congresso, depois que tinha todo mundo chorado, porque a igreja perseguida. Aí, a gente começa a perceber que essa missionária brasileira está falando em árabe com o cara num tom de bronca. Brava com o cara. Falando. Aí eles param, tal, termina a conversa, eles se abraçam, ela vem rindo na nossa direção, dos brasileiros. A gente não tinha entendido nada que tinha acontecido. Aí ela fala assim, vocês ficam tudo com esses coração de manteiga de vocês, chorando por causa de igreja perseguida? Eles que são perseguidos ficam brigando entre eles, tá? Então, cristãos perseguidos em lugares de igreja perseguida brigando entre cristãos. E ela estava dando bronca no cara por causa disso. Até esses nossos missionários, que são gente muito legal, gente extraordinária, é gente que não está pronta. É gente como Pedro, como Natanael, como Tomé. Até eles. E então a grande comissão ela nos vem não como um ícone de hierarquia espiritual. Você tem o missionário transcultural, aí você tem o pastor. O pastor é sempre um pouco menos, né, do que aquele missionário que foi para países não alcançados. Você tem o pastor. Aí depois você tem o membro dos conselhos, aí você tem o líder de ministério, aí você tem o líder de louvor, depois você tem o bateria. Não, brincadeira, não sei nem quem toca a bateria. A grande comissão não é um ícone de hierarquia espiritual. A grande comissão é um ato gracioso da parte de Deus para tirar você da tua crise de fé e nos momentos de maior desespero trazer você de volta para a esperança. Trazer você de volta para uma fé que se resolve. E isso está escrito na grande comissão, e eu vou explicar como. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro passo que a grande comissão faz dentro de você, que a sua fé reviva, é a percepção de que a sua fé é pessoal, mas não é individualista. É uma fé de todas as nações.
É uma fé que pertence a todas as nações. Ela é feita para ir a todas as nações. Gente diferente de você. Ela é comunitária nesse sentido. Essa fé comunitária, ela não é comunitária apenas geograficamente. Ela é comunitária através dos tempos. Ela dura 2000 anos. E são 2000 anos de desafio a essa fé. São 2000 anos de uma fé perseguida intelectualmente. Desafiada nos bancos das universidades. E ela resiste. 2000 anos de desafio, de perseguição. Perseguição física e tortura. E ela resiste. Quando você estiver passando por uma crise de fé, dizendo, eu não estou pronto, eu não estou preparado, saiba, gente que não está pronta, que não está preparada, está recebendo da parte de Deus o poder e o preparo nesse exato momento para desafiar os portões do inferno e resistir intelectualmente nas universidades e resistir fisicamente onde o cristianismo é perseguido, e Deus te dará o mesmo ânimo na medida em que você vai e faz novos discípulos. A sua fé pode vacilar. A fé comunitária resiste 2000 anos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, chamando-os para fazer parte deste novo corpo, batizando-os e inserindo-os nessa nova família. E quando nós estamos em missão, quando nós estamos em grande comissão, quando participamos das histórias desses novos discípulos, a minha fé pode entrar em crise, a minha fé pode vacilar, a sua fé pode entrar em crise, pode vacilar, mas na medida em que estamos na grande comissão e batizamos pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos algo que pervertemos na comunidade evangélica muitas vezes. Temos os testemunhos, não de gigantes espirituais, mas de transformações extraordinárias que o Espírito Santo promove. E à medida que a nossa fé vacila e a crise de fé chega, se estamos em grande comissão, podemos trazer à memória as transformações extraordinárias de gente que renova e reforça a nossa fé. Gente que Deus tirou do álcool. Gente para quem Deus deu uma nova família. Gente que Deus tirou do vício nas mais variadas coisas. Da pornografia até o vício de ficar discutindo com os outros na internet. É testemunho, meu irmão. É transformação. Na medida que a gente está em grande comissão, a gente vê essas transformações acontecendo. E a gente pode até fraquejar na fé. Mas temos o que puxar pela memória para dizer, não, o meu Deus vive. Ele transformou fulano, ele transformou cicrano, ele trouxe fulana que a gente nunca ia acreditar que está aqui com a gente. E se você não tiver essas histórias para contar, se você não se lembrar, lembre-se pelo menos da transformação que Cristo fez em você. A grande comissão é uma dádiva. Para que nos momentos de maior crise de fé, eu e você tenhamos histórias que nos tiram do desespero. Por último, ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ensinei. A minha fé, ela pode vacilar, a sua fé, ela pode vacilar, mas ela não persiste vacilando na medida em que a gente encontra com Jesus no caminho. Calma, eu explico. Ensinar a obedecer é diferente de ensinar. Se Jesus tivesse dito, olha, ensinando tudo aquilo que eu ensinei, a minha vida estava muito mais simples, porque o meu ambiente de conforto é a sala de aula com um quadro branco, porque o negro me dá um pouquinho de alergia. Esse é o meu ambiente de conforto, onde eu gosto de estar. Mas não foi isso que Jesus disse.
Jesus disse, ensinando a obedecer. E para ensinar a obedecer, o que a gente tem que fazer? Tem que obedecer, cara. Tudo aquilo que Jesus ensinou. E alguns capítulos antes, no capítulo 25, Jesus estava dizendo uma coisa fundamental para a gente entender o que acontece aqui. Jesus disse assim, e vocês vão me perguntar, Senhor, quando foi que tivemos com sede e te demos de beber? Quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Quando foi que tivemos com frio e te demos um agasalho? Então eu vou responder, toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Em outras palavras, obedecer a Jesus é encontrar com Ele no caminho. Quando aquele que está com sede recebe a água que nós temos para dar, ele está vendo Jesus ali chegando nele, mas nós estamos nos encontrando com Jesus. Quando aquele que está com fome recebe o alimento que nós temos para dar, ele está recebendo a bênção da parte do Senhor, mas nós estamos nos encontrando com Jesus no caminho. Foi Jesus quem disse. E então ele conclui na grande comissão, eu estarei convosco por todo sempre. Na medida em que a gente se engaja na grande comissão, levando o evangelho, levando a mensagem de salvação, levando os testemunhos de transformação, nos lembrando das transformações que Jesus fez, e sobretudo, levando abraço a quem está carente, levando perdão a quem precisa ser perdoado, levando comida a quem está passando fome, levando o evangelho a quem está perdido. Quando isso acontece, a gente até passa por crises de fé, mas a graça de Deus com a grande comissão nos encontra e diz, realmente, você não estava pronto. E daí? Eis a sua fé, reforçada e renovada. O que vai tirar você da mediocridade espiritual não é uma autopercepção de que você finalmente leu todos os livros, de que você finalmente tem uma vida de oração perfeita, de que você finalmente encontrou a santidade que você procurava. É a grande comissão. É a graça de Jesus. É Jesus dizendo, olha, eu tenho um presente para você. Vai e fala a meu respeito, e você vai ver o que acontece com a sua fé. Vai e testemunha a meu respeito, e você vai ver o que acontece ao teu redor. Se você estava pronto, se você não estava. Quando eu chego para fazer, e com isso eu quero concluir, quando eu chego para fazer o culto fúnebre da minha concunhada, da Dani, eu saio de São Paulo com destino a Piracicaba, e o meu cunhado pergunta se eu posso dar uma palavra ou algo assim. Eu chego lá e o que eu encontro ali é um crematório para uma celebração ecumênica. E o celebrante do crematório diz assim para mim, olha, eles pediram para você fazer uma oração. No nosso cronograma aqui, Rubinho me mandou um cronograma hoje. Esse estava bom, esse estava fácil. Vocês facilitaram a minha vida. Quando ele me dá o cronograma, ele fala, olha, você vai fazer uma oração depois da nossa mensagem espírita. Tudo bem? Uma celebração ecumênica. Porque a família da Dani é espírita. Não ensinam essas coisas no seminário não, tá, gente? Volto atrás, falo que eu não vou fazer. Cara, que testemunho que eu estou dando para esse pessoal que não é crente. Se eu falo que eu não vou fazer e me recuso. Faço.
Mas aí também, dependendo do que foi falado antes, como é que eu oro depois? Putz, era uma mensagem, agora eu só vou fazer uma oração. Tem ser humano que resolva isso. Tem preparação. O cara que disser que resolve, que faz, é mentiroso, gente. E muito arrogante. Foge desse tipo de cara. Senhor Deus, ó, o negócio é o seguinte. Eu não sei o que fazer, você resolve, tá? O Senhor resolve. Que eu não tenho a menor ideia do que fazer diante disso. Você não se sente pronto, meu irmão, você não se sente preparado. Experimenta a libertação de dizer, não sei. O Senhor resolve. Eu não dou conta. E eu sentei. Eu sentei e começou aquela cerimônia. Meio tétrica, inclusive, um negócio pesado, assim. E aí começou a tal mensagem espírita. E o que eu pensava que era uma pessoa indo lá falar alguma coisa, na verdade era uma gravação padrão do crematório. Tá. Agora, parece que com isso dá uma suavizada. E eu, bom, vou escutar e vou prestar atenção em tudo que esses caras vão falar aí. Gente, olha só, eu nunca ouvi uma mensagem mais genérica do que aquela. Aquela mensagem serviria num culto budista, que não é bem culto. Aquela mensagem serviria num sábado de sinagoga, ou num sábado adventista, talvez, ou na Batista da Lagoinha, ou numa igreja presbiteriana, que o que foi falado ali servia para qualquer coisa. Eu falei, pô, isso aí dá para trabalhar. Me deram um cheque em branco aqui. O Senhor resolveu. E aí, o celebrante me chamou para fazer uma oração. Aí, quando o celebrante me chamou para fazer uma oração, aí no poder do Espírito a gente prega. Uma pregação de 3 minutos. E às vezes isso basta, gente. E às vezes isso basta. Ainda dói pra caramba falar disso. E essa é a parte mais extraordinária. É que no meio da dor existe esperança. É que eu pude pregar o evangelho no leito da Dani. É que a gente tem uma família que um episódio como esse não nos desuniu, mas nos trouxe oportunidade de testemunho. Pelo que Deus faz. Que o ano de 2025 seja um ano em que Deus te enche de poder diante do inesperado que está no futuro. E que você tenha a grande comissão para retornar toda vez que o medo te afligir. Pregando para gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, gente diferente da gente. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando as pessoas a ser como Jesus. Não é fácil, mas é simples. Que Deus abençoe vocês como igreja, a nós como comunidade cristã no meio de São Paulo. E que o testemunho de Jesus Cristo fale alto no meio das nossas dores. Eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, é no meio da dor e do inesperado que nós clamamos por Ti. Não porque não devamos clamar no meio da tranquilidade, mas porque reconhecemos, Deus, que é o Senhor quem resolve. Resolve você, Pai.
que o sentimento de despreparo não seja motivo de acanhamento nem de mediocridade, mas seja o pontapé inicial de uma vida que reconhece dependência completa. E que o nosso envolvimento, Deus, seja fruto da tua graça. Deus, é isso que a gente ora em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.